Boa tarde, eu venho falar hoje agora sobre as duas obras do Lima Barreto, do pré-modernismo, Trecho Fim Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos, junto com a contextualização dessas obras e a contextualização do autor e a percepção da negritude nessas obras. Agora eu farei a contextualização das obras e começando primeiramente por Clara dos Anjos. A Clara dos Anjos foi um romance escrito em 1904, mas foi publicado em 1948, ou seja, foi 20 anos depois da morte do autor, um livro póstumo. A história se apresenta com Clara dos Anjos e a família dela, o Joaquim dos Anjos e a esposa. Eles são mulatos, são mestiços e eles vivem no Rio de Janeiro. Depois apresenta a Cassie Jones, que é um homem branco de aparência e caráter insignificante. Ele é uma pessoa que tem uma família influente na região e ele fez muitas coisas, como por exemplo, ele não é uma pessoa de caráter honesto. Ele diversas vezes na obra ele comete atrocidades. Antes mesmo da obra começar, é relatado que ele se envolvia com mulheres jovens e iludia elas e depois abandonava. Fez isso 6 vezes. No aniversário de Clara, ele é chamado pelo pai e ele se encontra pela primeira vez. Apesar de não ter um diálogo, a Clara sabe quem é ele e ele sabe quem é ela. E basicamente a trama do livro se desenrola nisso, mas principalmente no Cassie, procurando maneiras de entrar em contato com a Clara e se relacionar com ela, poder descartar, como se fosse um troféu, um objetivo a ser concluído. Clara, ela é ingênua, ou seja, desde o início por diversas pessoas, ela foi notificada que ele não era uma boa pessoa. Ele já fazia isso várias vezes, só que ela optou por ignorar essa informação. Um aspecto importante sobre a Clara é que ela não tinha muita liberdade, ou seja, basicamente ela tinha contato com pouquíssimas pessoas e ela não saía de casa, na maioria das vezes. Ou seja, isso corroborava para a ingenuidade dela. O Cassie, ele acaba descobrindo um jeito de entrar em contato com ela, que é pelo dentista que ela tem, e eles começam a trocar cartas. O Mahamaki, que é o padrinho de Clara, descobre isso e ele fica muito furioso e ameaça a contar para a imprensa o que ele fazia, o que o Cassie fazia. Ele descobre isso por Clara e o Mahamaki que é morto pelos compassos do Cassie. Depois, sem o Mahamaki, que era o maior impedimento nas relações deles, eles começam a se encontrar às escondidas, o Cassie na casa dela. E depois de um tempo, ela engravida e ele foge. Depois disso, ela descobre que ele fugiu. Ela vai à procura da família dele, da mãe e do pai, para fazer o Cassie pedir a mão em casamento a ela. Chegando lá, ela conta a situação para ela e a mãe dela trata com desdém, como se a culpada fosse ela na história. E o pai, que apesar que era contra as atitudes do filho, pouco fez para ajudar a Clara e tantas outras que ele fez mal. E a Clara acaba se tornando inevitavelmente mais uma vítima dele. Ela grávida e desamparada. A percepção da negritude que eu vi nessa história foi principalmente a situação que envolve Clara e Cassie. Porque o Cassiano, ele é um homem branco de origem da Inglaterra, que a família dele tem origem na Inglaterra. Essa ideia
de estrangeiro do homem branco. Ele violou, ele usou diversas mulheres ao seu bel prazer. Todas elas eram negras ou mulatas. No final da história, ele acabava sendo impune dessas suas ações. O fato dele escolher mulheres negras e mestiças, e geralmente pobres também, ajudava a aumentar a impunidade dele, porque elas não podiam fazer nada, porque toda vida que ele ia para casa dele, que as mulheres iam para casa da mãe, a mãe acobertava as atitudes dele. Ou seja, é sempre o branco sobressaindo sobre o corpo de mulheres negras. E no final da obra, a Clara conversa com a mãe e cita a seguinte frase: "Nós não somos nada nessa vida." E essa frase emblemática é para tirar a inocência que Clara tinha sobre a realidade do mundo, por causa que ela se via na verdadeira realidade dela. Não tem o que fazer, basicamente dá esse sentido. E uns capítulos antes é narrado uma cena da descrição do ambiente do Rio de Janeiro, com a pobreza e o trabalho que era nesse lugar. Há um contraste com Cassiano, porque a parte que fala que há quase 30 anos de vida, ele nunca precisou ter trabalhado. Ou seja, ele, apesar de passar por essa pobreza, ele está por fora dessa pobreza, ele não foi afetado por ela. Então essa é a percepção da negritude no romance Clara dos Anjos. Tá, agora eu vou falar sobre Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Foi uma obra de 1911 e foi publicada primeiramente em folhetim, depois organizada em um livro. A história, basicamente, trata do Policarpo Quaresma. Ele é um velho, bastante estudioso e patriota. Basicamente, esse é o tema da narrativa, o fato dele ser patriota. Ele tem uma visão idealizada do Brasil e ele só lê autores brasileiros ou autores que falem do Brasil. Ele acaba que ele não tem filhos e nem esposa, ele conta com com uma irmã chamada Adelaide. E ele vive sozinho, ele é um homem bastante metódico, tanto que os vizinhos moravam perto dele, via que ele sempre saía do mesmo horário e tal. Ele propôs da língua tupi ser a língua mais genuína, a língua nacional, onde tinha que ser ensinado em todo o país. Porém, quando viram esse argumento do tupi ser a língua nacional, ele foi tratado como uma piada e foi colocado no hospício. Lá ele abrandou o modo de ser e quando saiu ele decidiu comprar um sítio e viver daquela terra. Porém, junto com sua irmã. Porém, seu objetivo não foi alcançado porque as formigas destruíram a plantação dele, dificultando muito a rentabilidade daquela terra. Passando o tempo e ele vê nas notícias dizendo que os militares tomaram o poder. Ele, o Quaresma, era um ex-militar, só que ele nunca tinha atuado em campo de batalha. Com isso, ele foi à companhia do militar e ele subiu o cargo dele. Mas o que ele queria mesmo era que o ditador ajudasse a ele concretizar o que ele estava imaginando para o Brasil. Porém, isso também foi um aspecto de desilusão na vida dele, por causa que ele acaba se envolvendo numa revolta da Bahia e ele acaba vendo muitos horrores lá naquele ambiente, acaba matando muitas pessoas. E com isso ele escreve uma carta para Adelaide e
o exército descobre e vê isso como uma traição. Ele é preso e condenado à morte. E é assim que acaba a obra, ele sendo executado. Pontos importantes que consegue ver nessa obra é o aspecto das partes do livro. O livro é dividido em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. E cada parte que tem nesse livro é uma desilusão diferente. A primeira foi o fato dele querer que o Brasil falasse tupi. A segunda foi o fato dele querer viver dessa terra. E a terceira foi o fato dele contar com os militares, que também não obteve êxito nos seus objetivos. E a percepção de tudo que foi visto, apesar de é muito menor em comparação do que Clara dos Anjos. A vez que aparece a negritude na obra, que mais chamou a atenção foi na hora que a Ismênia, que é filha de um general, ela tem um marido, só que o marido ela foge antes do casamento. A Ismênia acaba ficando muito mal, muito doente, e com isso ela acaba definhando. Na tentativa do pai ajudar ela não falecer, ela chama feiticeiros, que são pretos africanos. Isso é um aspecto interessante, porque no capítulo fala que era uma singular situação daquele preto africano, ainda certamente pouco esquecido das dores do seu longo cativeiro, lançado mão dos resíduos e sua ingênua crenças tribais, resíduos que não tinha custo resistido em seus transplantes forçados para a terra de outros deuses, empregando na consolação dos seus senhores e no senhores de outro tempo, como que os deuses da sua infância e da sua raça, aqueles sanguinários manipulados da África indecifrável, quisesse vingá-los da legendária maneira do Cristo dos Evangelhos. Essa parte é bastante interessante, que mostra de maneira sutil como que era visto, como o Lima Barreto faz essa circulação entre o Evangelho enquanto as outras crenças que existiam no país. Basicamente, nessa cena, a Ismênia, ela estava morrendo e o pai dela busca em todas as crenças possíveis, ou seja, ele vai de todos os aspectos, chamando todo tipo de pessoa para ver se ajudava ela. Porém, acaba não ajudando e acaba falecendo. E outro ponto importante acerca da negritude que podemos ver na obra seria o fato que essa ideia do idealismo do Quaresma acerca da identidade nacional, do ser patriota. Isso é um ponto importante porque ele vê de uma maneira tão idealizada que como se tudo fosse uma coisa só, coisa que não é. Tanto que ele reflete no final do livro acerca das suas ideias já estabelecidas, numa visão eurocêntrica de que no século XIV como que os alemães se viam ou como os franceses se viam, já que com a disputa territorial que tinha lá, às vezes aquele lugar era da França, às vezes não era, às vezes era da Alemanha, às vezes não era, ou seja, esse contraste que meio que ele acaba percebendo que o Brasil não é uma coisa só, não deve ser levado como uma coisa só. Isso impacta muito sobre a ideia de que não existe apenas um povo vivendo no Brasil, porque até o âmbito do Tupi, o Tupi não é a única língua indígena que existe, ou seja, meio que ele acaba sendo preconceituoso, acaba colocando tudo como uma coisa só, coisa que não é. Bem, agora sobre o autor. Afonso Henrique de Lima Barreto, de 1981 a 1992. Ele foi um autor, funcionário público, e escreveu diversos romances, contos, crônicas, sátiras e crítica literária. Ele foi bem influenciável pela literatura realista e social europeia.
Tanto que nas duas obras que foi analisada, que o Texto Divino de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos, de Lima Barreto, tem presente a crítica ao Estado e sua ineficácia perante a população. Ele também tinha problemas com o alcoolismo. Por isso ele se internou, foi internado, na verdade, no hospício. Foi diagnosticado com epilepsia. Ele, um tempo depois, ele se candidatou à Semana de Letras, à Academia Brasileira de Letras. E nas duas vezes que ele se candidatou, ele foi rejeitado nas duas. Passa-se um tempo, ele morre de um colapso cardíaco, em 1992.